extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Hoje a gente vai analisar um documento super importante no mundo dos imóveis, que é a procuração para venda. Chegou para a gente um material bem completo, sabe? Guias, anotações, perguntas e respostas. E a ideia aqui é extrair o que realmente importa, né? Descomplicar um pouco esse processo, focar em quem faz o quê, por que faz e, claro, os pontos legais que são cruciais. Certo? Então, vamos lá. Para começar mesmo do início, quem é que pode, de fato, dar o pontapé inicial nisso tudo? Quem autoriza essa representação? Olha, quem começa tudo é o proprietário do imóvel. É quem a gente chama de outorgante, né? É a assinatura dele na procuração que formaliza essa delegação de poder. É como se ele dissesse, olha, eu estou autorizando essa pessoa aqui, que é o procurador, a agir no meu nome para vender este imóvel. É isso que dá a representação legal. Entendi. O dono do imóvel é quem dá a largada, digamos assim. Mas, pelo que eu vi aqui no material, parece que só assinar não basta, né? Tem uma insistência grande na questão do reconhecimento de firma. Por que isso é tão vital? Ah, sim. Isso aí não é só papelada, viu? É segurança pura. A assinatura do outorgante, ela precisa mesmo ser reconhecida lá no cartório de notas. E tem motivos bem fortes para isso. Primeiro, para autenticar a assinatura, sabe? Ter certeza que foi o proprietário mesmo que assinou. Uhum. Segundo, para evitar fraudes. Imagina, alguém falsificar a assinatura e vender o imóvel sem o dono saber. O reconhecimento dificulta muito isso. Nossa, com certeza. E terceiro, para dar segurança jurídica. Isso valida o documento perante a lei e também os atos que o procurador vai fazer em nome do dono. Lá no cartório, o tabelião confere identidade, documentos, ele dá o que a gente chama de fé pública. Fé pública? É como se o Estado dissesse, olha, essa assinatura aqui é autêntica. É uma proteção super importante, principalmente numa transação de valor alto como um imóvel. Faz todo sentido. É tipo um selo de garantia no documento. E essa pessoa que recebe os poderes, o tal do procurador, tem que ser alguém específico? Um advogado, corretor, ou pode ser, sei lá, um amigo? Tecnicamente falando, qualquer pessoa que tenha capacidade civil plena, ou seja, um adulto que pode responder legalmente por seus atos, pode ser nomeado sim. Mas, assim, na prática, o mais comum e o mais recomendado também é escolher alguém de confiança e, se possível, alguém que entenda do riscado, né? Um corretor de imóveis experiente ou um advogado da área. Ah, claro. Porque eles já conhecem o mercado, os trâmites legais, que podem ser meio complicados. Isso ajuda a evitar dor de cabeça e agiliza tudo. Mas a base é a confiança, sem dúvida. Uma escolha bem estratégica, então. E falando em evitar problema, o material também bate muito na tecla de que a procuração tem que ser específica. O que isso significa na prática? O que isso impede? Impede muita coisa. Ser específica quer dizer que a procuração tem que dizer exatamente qual imóvel pode ser vendido e mais, que os poderes são só para essa venda. Então, por exemplo, uma procuração para vender o apartamento 101 da rua X não serve para vender a casa 202 da rua Y. Nem para alugar, nem para comprar outro imóvel no nome do outorgante. Entendi. Essa especificidade é uma trava de segurança, sabe? Garante que o procurador só vai fazer aquilo que o proprietário autorizou. Exatamente aquilo. Protege o patrimônio do outorgante. Bem delimitado mesmo, para proteger o proprietário. Agora, um ponto que sempre dá um nó na cabeça. A questão do cônjuge. Se o proprietário é casado, o marido ou a esposa sempre tem que concordar, assinar junto. A tal da outorga conjugal. É essa dúvida clássica. E a resposta é: depende. Não é automático, não. Depende muito do regime de bens do casamento. Sabe, aquele acordo que define como o patrimônio do casal é administrado? Sim, sim. Comunhão parcial, separação total. Exato. Por exemplo, se for separação total de bens, e isso foi definido num pacto antinupcial antes de casar, geralmente não precisa da assinatura do cônjuge para vender um bem que é só daquela pessoa. Mas, atenção! Nos regimes em que os bens comprados durante o casamento são do casal, os tais aquestos, como na comunhão parcial, que é o regime mais comum aqui no Brasil, aí sim, geralmente a concordância do cônjuge é indispensável para vender um imóvel. Entendi. Então, a lição aqui é:
tem que ver caso a caso. Analisar o regime de bens, como aquele imóvel específico foi parar no patrimônio. É um detalhe que, se esquecido, pode invalidar a venda lá na frente. É crítico. Realmente, são detalhes que fazem toda a diferença. E para a gente fechar esse ciclo de como a procuração funciona, o material fala de subestabelecimento. O que é isso? É tipo passar a bola para frente. É uma ótima analogia. É exatamente isso. O subestabelecimento acontece quando o procurador original, aquele que recebeu os poderes do dono, transfere esses poderes para uma outra pessoa. Essa outra pessoa é o subestabelecido. E aí esse novo representante é que passa a poder agir em nome do proprietário original. Interessante. E esse passe de bola, como você disse, pode ser total, ou seja, ele passa todos os poderes, ou pode ser só parcial, passando só alguns. E pode ser com ou sem reserva de poderes. Com ou sem reserva? O que isso quer dizer? Quer dizer que o procurador original pode escolher. Ou ele continua com os poderes também, atuando junto com o novo, ou ele sai totalmente de cena e só o subestabelecido atua. Dá uma flexibilidade. Entendi a flexibilidade. E para fazer essa transferência, esse subestabelecimento, tem alguma regra? É só fazer um papel qualquer? Opa, não. Tem uma regra de ouro aí, que é para manter a segurança jurídica de todo o processo. O subestabelecimento tem que ter a mesma forma da procuração original. O Código Civil é bem claro nisso. Se a procuração foi feita por instrumento público, lá no cartório, o subestabelecimento também tem que ser público, feito em cartório. Ah, faz sentido. Garante a mesma formalidade, a mesma segurança em toda a cadeia de representação, entende? Não dá para ter uma procuração super formal, pública, e depois um subestabelecimento feito de qualquer jeito. Tem que seguir o padrão. Perfeito. Então, resumindo um pouco nossa conversa, a coisa toda começa com a assinatura do proprietário, o outorgante, claro, mas o que dá força mesmo, segurança, é o reconhecimento de firma e o registro em cartório. Vimos também como é crucial a procuração ser bem específica, para não ter desvio de finalidade, e as particularidades importantes quando o proprietário é casado, dependendo do regime de bens. E, por fim, essa possibilidade de passar os poderes para outra pessoa, o subestabelecimento, mas sempre seguindo a mesma formalidade da procuração original. Exatamente. E, sabe, pensando em tudo isso, todas essas etapas, essas verificações, reconhecimento de firma, o tabelião com a fé pública, a exigência da especificidade, as regras para o subestabelecimento, fica uma reflexão, né? O que todo esse processo, às vezes visto como burocrático, nos diz sobre o equilíbrio que a lei brasileira busca. De um lado, facilitar negócios, a circulação de bens. Do outro, proteger com unhas e dentes o direito de propriedade contra golpes, fraudes, abusos. É um balanço delicado, né? Fica aí para a gente pensar sobre essas camadas de proteção do nosso sistema.